Agradeço em primeiro lugar às pessoas que estão presentes, sei que não são muitas, mas como se costuma dizer em português, são boas, não é? E agradeço a presença do Rui Magalhães, que me tinha o prazer de conhecer pessoalmente, que teve a ousadia de editar o meu livro. Eu considero que foi uma ousadia e acabou de me dar a razão, e agradeço-lhe imenso do fundo do coração ter visto essa vertente, que era a vertente de facto que eu queria que sobressaísse nesta minha aventura literária, não é? Porque passei a vida toda como académica levava-me o tempo todo ensaios, provas, concursos, doutoramentos, júris, enfim. Ainda por cima não vivia em 2 cidades, Lisboa e Évora, com problemas familiares muito graves. Portanto, lá me fui aguentando, mas com dificuldade. Bem, agradeço também ao Rui Vaz Pinto da Unicep, que acompanhou esta apresentação desde o primeiro momento, que eu propus, e com atenção e simpatia. Ora bem, eu queria aqui tecer várias considerações. Não falo muito, aliás, como também não escrevo muito. Aliás, hoje em dia já não consigo ler livros muito grandes. Tenho não sei se por impaciência ou por leituras a mais que fiz da minha vida toda. Portanto, queria aqui fazer 3 ou 4 considerações. São as seguintes, que eu penso que se adequam como uma espécie de introdução ao livro. Eu penso que nós estamos a viver tempos paradoxais, parece-me evidente. Por um lado, nós temos guerras, insegurança, perplexidade perante fenómenos inesperados e a incerteza quanto ao futuro próximo. Sempre houve incerteza, não é? Mas agora parece-me que está mais agravado. Por outro lado, o século XXI parece ter nascido sob o signo da violência. Lembremos-nos do ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque em 2001, foi logo no início do século XXI, e também queria tecer algumas considerações sobre a área da cultura, não é? Nesta perspectiva de porque que há uma violência, uma explícita e outra mais latente. Houve uma entrevista que me marcou muito e que me fez refletir. Um homem anglo-saxónico, já não sei se era britânico, se era norte-americano, que dizia que tinha um contrato com uma editora, penso eu, talvez norte-americana, sobre os Beatles. Pronto, eu sou uma pessoa aberta à cultura, acho que não gosto só da literatura, gosto de pintura, gosto muito de música pop, como o Luís sabe. E o que é que esse homem disse nessa entrevista que me marcou muito? Ele disse que tinha feito um contrato com uma editora em 2002, que tinha sido um contrato fabuloso, em que ele ganhou dinheiro para ir para 2 ou 3 anos não ter que trabalhar, mas que tinha sido o último ano em que ele tinha conseguido fazer isso. Porque mal entrou a questão da internet e das redes sociais, mais ninguém teria podido fazer um contrato assim. Fiquei impressionadíssima com isto, nunca tinha refletido a sério sobre isto. Portanto, lá conseguiu, depois já não sei o que é que aconteceu ao livro, não o comprei, mas quando ele refletia, dizia, pronto, quer dizer, é o que está a acontecer, eu tive sorte, fui o último e tal. Bem, isto tudo para dizer o quão paradoxal são os nossos tempos e as mudanças na área da cultura. Por outro lado, também se tem refletido muito sobre o jornalismo de investigação, que hoje em dia é considerado muito caro, desvalorizado quando comparado com as notícias divulgadas pelas redes sociais e que tem enfraquecido, como todos nós sabemos. Os jornais são difíceis de vender, enfim. As novas gerações parece que se contentam com as redes sociais, que me parece uma coisa do outro mundo, mas enfim, eu tenho a idade que tenho. Todo este ambiente em que as notícias, a informação, a arte e a literatura também vão por arrasto, passam a ser consumidas ou através da televisão ou através das redes sociais, desgasta o seu valor da arte e da literatura, sendo-lhes retirado prestígio que tiveram antes e tornando-os por entretenimento. Portanto, eu penso que toda esta, como eu disse, a área da cultura, mas que envolve todas estas vertentes, tornaram-se entretenimento e consumo e deixaram de ter o prestígio que era. Qual é que era esse prestígio? Bem, o Rui há pouco falou. Era o prestígio de eu ler um livro, alargar os meus horizontes, conhecer outros mundos, pensar a minha pessoa, pensar a minha relação com os outros, pensar a minha relação com a sociedade, pensar a minha... Bem, isso parece que não sei se desapareceu completamente, mas esfarelou-se, desvaneceu-se.
Depois também há outra questão que se prende a esta, que também é terrível. Os profissionais do pensamento, que já nem sequer falo dos escritores, em sentido genérico, são os mais evidentes, ou seja, jornalistas e professores, proletarizaram-se, ou seja, são considerados proletários, já não têm nada o prestígio que tiveram, que eram portadores de saber, como falamos há pouco, pronto, são proletários, são peões num esquema montado não sabem por quem, e aqui estamos. É neste ponto em que estamos, sendo que em Portugal este estado de coisas que eu acabei de referir é agravado pelo facto da leitura da informação séria e da literatura nunca se enraizou verdadeiramente. Nunca se chegou a enraizar verdadeiramente. Portanto, quando chega a era das redes sociais, nós não temos se quiserem para simplificar, uma massa crítica suficientemente forte para aguentar o embate. Tem-se verificado também, infelizmente, vem tudo ao mesmo tempo, tem-se verificado também uma onda de conservadorismo e de tradicionalismo que faz com que a crítica social e cultural pareçam ser de gente demasiado séria, isto para ser benévola, ou então formada por outras dinâmicas. No fundo é tirado um bocado para aquelas pessoas mais velhas, mais aborrecidas, etc. Ora bem, o que eu tenho a dizer também é que, felizmente, penso eu, a sociedade não é tão uniforme como antigamente. Por isso é que eu digo que é paradoxal. É talvez o aspecto aqui mais interessante, é que temos aqui, parece que uma certa enfim, há sempre dinâmicas que escapam à predominante. Paradoxalmente, tem vindo a criar-se um contexto mais propício à consciência da violência contra o indivíduo. Isso é que eu realçaria como talvez o único aspecto positivo, sobretudo em situações consideradas anteriormente como aceitáveis. Ou seja, um certo puritanismo que havia, parece que de certo modo se esbateu, e em certas áreas, não são todas, claro, parece que as pessoas estão dispostas a falar. É evidente que esta mudança tem tido lugar no chamado primeiro mundo, é evidente, não é? Ou no mundo chamado dito desenvolvido, porque noutros lugares, não vale a pena falar, graças à fome, à morte, à miséria, ninguém está a imaginar um palestiniano neste momento a falar de um problema como a violência contra as mulheres, ou, claro que não, ali era um problema de fome, concretamente, que estão para além do imaginável em termos de violência, como vemos, ainda por cima, vemos agora na televisão. Todos os dias e a todas as horas. Neste livro, agora apresentado, Erudição da Maldade, uma história de assédio sexual, do qual eu sou autora, a violência representada narrativamente provém de situações que se passam muitas vezes bem perto de nós. Pela força do hábito, não vemos a violência, porque aceitamos com demasiada facilidade o silêncio, a invisibilidade de tantos de nós, e digo nós em geral. É certo que os seres humanos se organizam também, isso também é verdade, e se calhar será sempre assim, em instituições, e que estas criam inevitavelmente uma hierarquia. Falava-se há pouco disso, tem que haver uma hierarquia, já depois vou matizar este conceito, que passa por dar lugar e voz proeminente a quem sabe, a quem tem mais experiência, indicando assim o caminho para aqueles que acabam de chegar e que querem aprender. Uma situação como a descrita atrás é facilmente encontrada na universidade, claro. Há até quem diga que a relação estabelecida entre professor e estudante e catedrático e assistente tem ainda lares medievais. Há quem diga isto. Porque a razão e o poder parecem estar só de um lado, para além do fenómeno da competição, também tem que se ter isso em conta, absolutamente feroz, e não é só portuguesa, não é só em Portugal, entre todos, entre um e outro, entre todos, pois os lugares à disposição são muito poucos. Quem está, então sabe isso, o concurso, a dificuldade, etc. Depois há outro aspecto interessante na universidade, por exemplo, não há no ensino secundário, que eu tive lá 23 anos, que as pessoas não sabem, porque às vezes falam, a pessoa é muito ambiciosa, no fundo quer sempre subir e tal. Não, é pior que isso. É quem fica no mesmo lugar é depois de fora. Isto não é assim, não é como no ensino secundário. A pessoa tem mesmo que evoluir. Quer dizer, há concurso e a pessoa tem mesmo que os fazer. Porque se não os faz, um belo dia a sua cadeira desapareceu. Não é? E onde é que está o meu lugar? A zero. A pessoa posta na rua a zero vencimento.
Portanto, há que ter em conta que aprender a ensinar é um caminho doloroso, também é outra coisa que parece que as novas gerações não percebem, feito trabalho árduo, tal como antes a formação do professor, que se preza, um professor que se leva a sério a sua tarefa, foi igualmente difícil em esforço e em vontade. Ora bem, para além de toda esta complexidade que eu acabei de referir, há indivíduos que sucumbem, aquilo que já o Nietzsche falava, à vontade de poder. Não é? Vontade de poder. Que eu penso, por acaso, que o instinto de posse qualquer pessoa tem. Não nos vamos iludir. Toda a gente tem instinto de posse e vontade de poder. Só que quem é bem formado, penso eu, refreia esse instinto, refreia essa tendência por respeito ao outro, por perceber que os outros também têm lugar a viver e que temos que todos conviver e que tem que haver um mínimo de equilíbrio. No caso da história narrada neste livro, neste romance, que é autobiográfico, ainda que partes delas sejam imaginadas, não é tudo autobiográfico, o que aconteceu foi que o mestre em causa, aquele que está no topo da hierarquia do saber, apoderou-se literalmente do lugar institucional, não partilhando nem o seu saber, nem qualquer iniciativa do que acaba de chegar e que, como tal, terá que criar o seu próprio espaço. Todas as pessoas têm que criar o seu espaço, não é? Como eu dizia há pouco, no ensino superior há que progredir, não há outro meio. Senão somos expulsos do sistema. Esse lugar do recém-chegado nunca foi criado. Daí, enfim, não direi tragédia, mas pelo menos para mim foi problemático. Há também aqui um aspecto que também toda a gente penso eu compreende, é que há uma dependência inevitável numa relação de passagem de testemunho de saber. Há um mestre e há o aprendiz, não é? Cria-se ali uma dependência, que é óbvio, não é? A pessoa está ali, está para aprender, tem que ouvir, tem que estar presente, tem que acatar, enfim, com mais ou menos atrito. Ora bem, neste caso concreto, tornou-se o espaço e até o tempo ideal para a prática da humilhação. Quer dizer, em vez de haver a troca, apesar de haver a hierarquia, que é aceitável, havia humilhação. Humilhação que passou esses limites, passou qualquer tipo de limites, para desembocar até em atos de aniquilação do outro como profissional. Não foi em escala, foi sempre escalonando. E é a uma situação como esta que se atribui a designação de assédio moral e sexual. E ela germina no ambiente de ausência de escrutínio. Eu, por acaso, não gosto muito da palavra escrutínio, que é muito recente, não é? Antigamente, aqui há 30 anos, ninguém dizia escrutínio. Quando muito dizia avaliação ou atenção lá, enfim, às pessoas. Bem, mas usa essa palavra escrutínio, eu aceitarei. Esta falta de avaliação, a ausência em prestar contas, talvez a prestar contas seja interessante, é perigosa porque o profissional que ocupa o topo da hierarquia sente-se dono e senhor da instituição. Não? E é como se dissesse, é aquilo que eu sentia, sobretudo agora quando voltei, isto já se passou há muitos anos e eu voltei a reviver um pouco, não emocionalmente, já estava distanciada, mas enfim, sempre me fui lembrando. É como se dissesse àquele a quem está a ensinar, a realidade sou eu. E mais nada aqui conta. Eu é que sou o centro de tudo, eu faço, ponho e disponho do tempo e do espaço, e a outra pessoa, calhou ser uma relação homem-mulher, mas podia não ser assim, podia ser dois homens, apesar de ser mais fácil ser um homem e uma mulher, mas dou de barato que pudesse ser também de outro género. Ora, não é preciso ter frequentado sequer uma universidade para perceber que este estado de coisas é a negação da função de uma instituição de ensino. Quer dizer, é óbvio que isto não é assim que se deve passar. Por outro lado, podia-se perguntar a razão da passividade do ODA, e admito os dois géneros, do ODA que é alvo desta agressão. Bem, agora que já passou tanto tempo e os tempos vão mudando, também a nossa percepção da nossa própria vida, como sabemos, parece-me que a descoberta de conceitos, foi o meu caso, palavras, frases que eu ia ouvindo sobre o assunto é crucial para a sua compreensão. É a falta da consciência da violência que a torna possível e não a trava. Não temos conceitos para perceber o que é que se passa. Não há conceitos, não há formas, não há narrativas semelhantes, as pessoas calam-se. Portanto, só quando há consciência dessa violência é a que permite dar corpo, forma e que vai consubstanciar e explicar atos que deste modo poderão ser entendidos e trazidos à luz do dia e assim perderem força. Quando a pessoa fala, não é?
explica, etc. E essa penso que é a função deste livro. Pronto, quer dizer, há um despertar da consciência e isso muda alguma coisa. Voltemos à questão dos tempos paradoxais. Este acréscimo de consciência da violência contra o indivíduo faz com que a literatura possa sair de um período em que se procurava a inovação do estilo, da linguagem, e entre numa fase de regresso ao sentido pela representação realista do mundo, que é aquilo que eu de facto sou apologista, é aquilo que eu faço, bem ou mal, vou fazendo. Portanto, a mim não me interessa inovação de estilo, não me interessa escrever bem, sim, isso não é inovação. Penso que a inovação do estilo, veja, uma vez numa conferência eu disse isso, parece-me que a inovação do estilo e da linguagem esgotou-se com o modernismo e depois com o pós-modernismo, não é? Depois esgotou-se e hoje em dia já não faz grande sentido. Talvez, quem sabe, e termino com esta consideração, este possa ser o tempo da literatura voltar a ser uma arma. A literatura é uma arma, não já no sentido ideológico ou político ou partidário, como foi nos anos 60 e 70 do século XX, em que eu me formei, era uma adolescente, mas uma arma pela transmissão de uma experiência individual e a resgatá-la do esquecimento e deste modo tornar possível o encontro da dignidade perdida. Muito obrigada.